Oi, gente! O nosso passo a passo de hoje é em parceria com a Bia Feltz. A gente resolveu montar um kit churrasco super legal pra vocês presentearem aí. Serve pro Dia dos Pais, serve pra outras datas também, porque sempre é difícil a gente ter opções de peças masculinas, né? Então hoje a gente trouxe essa opção pra vocês e eu vou ensinar pra vocês essa case aqui pra guardar as facas, o garfo também. Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês. E lá no canal da Bia vai ter o passo a passo do avental e da touca que compõe o kit. Ele fica assim, ó, tem os 3 bolsinhos aqui pra colocar o kit de churrasco e aqui do lado eu encaixei o avental e a touquinha. Eu espero que vocês gostem desse passo a passo. Essa estampa que eu tô utilizando aqui é da coleção Caveiras da Estilotex. Vamos ao passo a passo? Para esse estojo a gente vai precisar cortar no tecido principal e na manta R1 a medida de 36 por 31. Aqui então, uma vez tecido exterior, uma vez na manta, e aqui pra parte do forro eu tô usando o nylon 600, que é aquele que é plastificado aqui na parte de trás, e ele é um pouquinho mais resistente, porque como eu vou colocar facas aqui dentro, eu queria que o forro ficasse mais protegido, porque às vezes a faca vai cutucando o tecido ali até rasgar. Então eu vou usar esse nylon. Quem não conhece, ele parece um nylon de mochila, assim, sabe? Ele é um pouquinho mais grosso. E é um material bem legal pra usar como forro nessa peça. Mas se você não tiver, você pode usar outro material que você ache resistente para colocar como forro aqui do estojo. A gente vai precisar também de 2 elásticos. Aqui o meu ele tá medindo 20 centímetros por 3 de largura. Ele é mais largo, mas você pode usar o mais fino se você tiver. E esse elástico vai ser a parte onde a gente vai colocar o avental e a touca encaixadinhos. E o bolso aqui para colocar as facas, ele tá medindo 13 centímetros por 22 a parte da frente e 16 centímetros por 22 a parte do forro, porque eu vou fazer aquela partezinha aqui em cima que eu gosto, que vocês já conhecem, de deixar parte do forro aparecendo aqui no topo do bolso. Eu vou começar montando o meu bolso, vou colocar aqui ele direito com direito e vou passar uma costura aqui com 1 centímetro de margem. Pronto, pessoal, passei a costura, agora eu vou ajeitar essa margem aqui pra parte do forro e vou dobrar o meu bolso assim, ó, direito com direito. E agora eu vou fechar uma das laterais aqui do meu bolso. E antes de fechar essa lateral, a gente vai precisar olhar a direção em que o nosso bolso tá. Por exemplo, aqui ele tá virado pra mim e eu vou colocar ele assim na minha peça. Então, a parte que precisa ficar fechada é essa daqui pra ficar a direção certa do meu bolso. Então, seguir aí pela direção do seu bolso pra você saber em qual lado costurar. Porque o outro pode deixar aberto que o acabamento dele vai entrar junto com o acabamento da peça toda. Bom, pessoal, aqui meu bolso tá pronto, então, e agora a gente vai pegar a parte do forro. E aqui a gente vai fazer as marcações para posicionar o nosso bolso. E a marcação que a gente faz é na parte maior aqui da nossa peça, ó, no 36. Aqui eu fiz 3 marcações de 5 centímetros com esses 3 espaços. E no meu bolso eu fiz 3 marcações de 7 centímetros. E agora a gente vai costurar o bolso assim, ó. Essa parte que tá com acabamento a gente vai colocar aqui pra dentro da peça. Vou passar uma costura pra fixar e depois que tiver presa essa parte, a gente vai puxar aqui o tecido de forro até que essas duas linhas se encontrem. E assim a gente vai formar um bolso com volume. E no total vão ser 3 bolsos aqui. Esse último a gente vai puxar e vai encostar ele bem aqui no final do tecido de forro, olha. Daí ele vai ficar com 3 bolsos volumosos aqui. E agora, para finalizar o bolso, aqui na parte de baixo, a gente vai formar uma prega e passar a costura por cima. Dá pra fazer assim, ó, 2 preguinhas e a gente passa a costura reta. Pronto, o bolso aqui tá finalizado e agora a gente vai colocar os 2 elásticos. E aqui eu fiz outras marcações. Da base pra cima eu medi 8 centímetros e fiz esse risco, e daqui da lateral pra dentro eu medi 14 centímetros e fiz esse outro risco. Eu tô riscando esse material aqui usando aquele giz panda, então depois dá pra passar um paninho com água que ele some.
Aqui em cima eu também fiz a mesma medida, 14 pra cá e 8 de cima pra baixo. E bem onde forma esse vértice aqui vai ser onde a gente vai encaixar o nosso elástico. Ele vai ficar assim, ó. Só que aqui a gente vai precisar costurar ele assim. Eu vou virar ele pra cá, como se fosse colocar direito com direito, vou passar a costura e depois vou tombar o meu elástico pra lá. Porque daí ele vai ficar com o acabamento escondido aqui embaixo. Mas quando a câmera filmar de pertinho, vocês vão conseguir ver melhor. Agora, essa ponta solta que ficou do elástico, a gente vai encostar ela aqui na lateral e passar uma costura reta. Nos dois elásticos a gente vai repetir o mesmo processo. A parte interna aqui da nossa peça tá pronta e agora eu vou colocar junto com a parte externa. A gente vai posicionar avesso com avesso, alinha bem aqui os cantinhos. A parte externa eu arredondei os cantos, então eu vou costurar pela parte externa, porque daí eu já consigo seguir o arredondado de fora. Aqui a gente vai precisar prender bem e deixar tudo bem alinhadinho na hora de costurar. E a gente vai passar um pesponto aqui por fora, bem na beirada aqui da nossa peça, que é só para segurar forro e tecido exterior. Prontinho, já tá unido aqui o meu tecido exterior com forro e agora eu vou aplicar o zíper. E a gente vai precisar de 1,5 m de zíper, esse que eu tô usando é o número 5, é o mais largo. Só que a gente vai usar só um lado do zíper, então a gente vai destacar ele aqui. E aí daria pra fazer duas peças com esse 1,5 m de zíper. E agora a gente vai começar a posicionar ele. Você vai precisar marcar o centro da sua peça, aqui é onde tem o bolso. Vai marcar 1 centímetro pro lado do centro, dos dois lados aqui, porque vai ser onde vai começar e terminar o seu zíper. E aqui a gente vai fazer o seguinte para posicionar ele. A gente vai virar pra dentro o dentinho, deixa sobrando aqui pra você poder colocar o cursor. E bem aqui onde forma essa diagonal, é onde a gente vai posicionar aqui na nossa peça. Então ela vai ficar assim, ó. E a gente vai costurar o zíper a toda volta, costura na beirada do zíper, porque aqui quando chegar, principalmente na curva, ele vai se encaixar melhor se você for costurando pela beiradinha. E aí depois que a gente posicionar esse zíper, a gente vai colocar o viés no entorno todo da peça para fazer o acabamento. Mas essa parte do zíper, se você não quiser usar, você pode eliminar essa parte e fazer o fecho de outra forma. Você pode colocar uma aba, um elástico, só que aí você vai precisar colocar uma aba aqui, ó, para proteger as facas, para elas não acabarem saindo da peça. Aqui, como vai ter o zíper, não vai precisar. Ó, pessoal, aqui a gente vai continuar costurando até chegar na marcação que a gente fez e daí a gente vai dobrar o zíper novamente. Ó, cheguei perto da minha marcação, aí eu vou fazer aquela quina no zíper de volta e virar ele aqui pra dentro da peça. E aí a gente termina a costura. E agora eu vou aplicar o viés a toda a volta da peça. E o viés você pode costurar com a margem normal do viés, que é de meio centímetro. Agora, antes de colocar o cursor, eu vou rebater o viés no entorno todo aqui da minha peça. E a gente sempre precisa tomar cuidado com o zíper nessas curvas aqui. A gente tem que sempre se atentar de jogar o zíper lá pra dentro e costurar só a parte do viés. Porque se a gente acabar costurando por cima dos dentinhos, pode quebrar o dentinho do zíper e daí depois o cursor não vai passar.
Prontinho o acabamento da minha peça feito, e agora só falta colocar o cursor, e para isso a gente vai alinhar bem certinho aqui os cantos da peça. Vou prender com um grampo aqui, e a gente vai colocar o cursor por essa parte aqui que ficou sobrando. E prontinho aqui. Agora eu vou fazer um acabamento aqui nesse zíper com um pedacinho de tecido, vou cortar só uma tirinha e vou colocar aqui no finalzinho pra finalizar. Bom, pessoal, então esse é o resultado final da nossa peça, olha como fica legal. Aqui dentro eu já coloquei o avental e a touquinha, e é muito importante a gente prestar atenção aonde o zíper fecha. Ele precisa fechar aonde estão as pontas da faca, porque daí a gente vai abrir sempre dessa maneira, olha, de pezinho assim. Porque aqui, como eu não coloquei uma proteção pra segurar as facas, se a gente colocar o zíper abrindo fechando a partir daqui, vai ficar, às vezes a gente pode abrir errado e aí a faca cai, né? Ela pode escorregar e pode ser perigoso. Então presta atenção onde você vai colocar o zíper. É só se guiar sempre aonde tá o bolso aqui que a gente vai começar a aplicação do zíper. Porque daí na hora que a gente fechar, ele vai ficar bem certinho lá no topo da peça. Eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo, e se vocês gostaram, já sabem, se inscrevam aqui no canal e também deixem um comentário. E vai lá no canal da Bia Feltz para conferir o passo a passo do avental e da touquinha para compor esse kit. Tchau e até a próxima!